Sabe aquele personagem que passa a história inteira sendo vilão, traiçoeiro, manipulador, dando rasteira em todo mundo e do nada, pá, vira herói? A gente viu isso com Loki, que cansou de tentar destruir o mundo e resolveu salvar uns planetas. A gente viu isso com o professor Snape, que passou 7 filmes parecendo um psicopata para no final virar mártir da causa. Tem também o Gato de Botas, que começou como assassino de aluguel do Lord Farquaad, mas virou bicho de estimação dos mocinhos. O Soldado Invernal, que era um robô assassino da KGB e virou brother do Capitão América. E claro, a Feiticeira Escarlate, que começou querendo matar o Tony Stark e terminou se juntando aos Vingadores. Pois é, agora chegou a vez de um novo personagem nesse arco da redenção. Guga Chakra. Sim, meus amigos, aquele mesmo, o ex-embaixador informal do STF na Globo News, o homem que achava que censura era só um mecanismo democrático de proteção contra o discurso de ódio. Eis que, de repente, ele surge defendendo Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e veja você, a liberdade de expressão. Sim, 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 se até o Loki virou herói, quem somos nós para duvidar do Guga Chakra, né? E o barata voa causado pela declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ontem tá lindo de ver. Jornalistas, militantes, lacradores e até ministros do Soviético Tribunal Federal, protegidos pelo anonimato, claro, estão chorando lágrimas de sangue e fazendo xixi nas calças com a aproximação inevitável desse porta-aviões no Lago Paranoá metafórico, que é a Lei Magnitsky. São 40 segundos de conversa que já geraram décadas de choro. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. E não é para menos. Na conversa, Marco Rubio mostrou só a pontinha do iceberg, mas a República da Toga sabe que o tamanho da trozoba é muito maior e sim, deve atingir as respectivas esposas dos magistrados. Com todo respeito. A coluna de Paulo Capelli no Metrópolis descobriu que o governo Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que as sanções contra Chandenilson forem aplicadas. E por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo brasileiro casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Além de ministros do STF e cônjuges, o governo Trump também avalia sancionar mais autoridades brasileiras, entre elas juízes auxiliares do Supremo, integrantes da Procuradoria-Geral da República e delegados da Polícia Federal. Mano, eu vou além. Não precisa sancionar nenhum ministro, basta sancionar todas as esposas e deixar queimar. A coisa vai mudar muito mais rápido.
Quem é casado entende o que eu tô falando. Sério, se eu deixo a roupa que eu usei jogada no chão do quarto, minha mulher me inferniza por 5 horas seguidas. Imagina se por minha causa ela fosse proibida de ter cartões de crédito ou de ir aos Estados Unidos. O cara passa o resto da vida dormindo no sofá do cachorro. Imagina uma esposa 24 horas por dia na sua orelha falando: "Você tá achando que eu sou obrigada a passar uma vergonha dessa por causa das merdas que você faz? Faça o favor de resolver isso agora!" E se eles vão ouvir um monte, por outro lado, não vão falar nada. Uma matéria de Igor Gadelha no Metrópolis diz: Moraes e ministros do STF silenciam. A estratégia dos ministros do Supremo é não comentar sobre o assunto nesse momento, quando ainda não há ações concretas por parte do governo Trump em relação a Moraes. Para os magistrados, a reação deve partir de Itamaraty. Pregões. Ué, silêncio? Mas eles sempre foram tão falastrões. Nenhum comentário sobre a cor da camisa da seleção, o machismo, a nova música da Anitta, o preço do Big Mac, o perigo da extrema-direita e como as redes sociais ameaçam a democracia. Não vai rolar nem as dicas cínicas e debochadas de livro, filme ou música do Barroso? Ora, temos um surto coletivo de discrição. Tá fechadinho, né? Enquanto isso, como estão o Eduardo Bolsonaro, o Constantino Figueiredo e o Alan dos Santos? Claro, quando protegidos pelo manto do anonimato e falando pra peguete do Zé Dirceu Vômica Bérgamo, os togados até que abrem a boca e pioram a situação. Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Em primeiro lugar, os caras acreditam que a sanção vai gerar uma onda de solidariedade, um We Are the World jurídico, um salvem os togados. Os caras acreditam mesmo que são amados. Eles acham que se fazer de vítimas depois de anos posando de malvadões vai colar. Então prepare-se para o grande show de vitimismo performático, um tsunami de choradeira moral, revisionismo histórico e aquele velho truque dos comunistas, o gaslighting coletivo. O que mais vai ter são discursos, artigos, lives e entrevistas em que os carrascos posam de vítimas. Um circo, uma comédia involuntária, uma feira livre de caras de superação. Até aí nada surpreende. De surpreendente mesmo, só a participação do comentarista político e sósia do Frodo, Guga Chakra, que defendeu a liberdade de expressão, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo em plena Globo News. Apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e
residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso dizer qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Esse dia chegou, o dia em que eu concordei com o Guga Chakra. Esse Eduardo Bolsonaro é um mito, hein? 2 meses nos Estados Unidos e já construiu um triplex na cabeça dos jornalistas. Guga Chakra já é bolsonarista na Austrália. Até o Hobbit defendendo a liberdade de opinião de quem é caçado há anos, claro, após a fala do secretário Rubi. O medo de trocar a caminhada no Central Park pelo Ibirapuera é grande. A Globo descobriu hoje que o STF está banindo pessoas das redes sociais sem nenhuma previsão legal. Que coisa! Os gênios finalmente começaram a se tocar que tá chegando neles. E a cara dos outros blogueiros, então? A impressão é que o André Intrigueiro fez cocô na calça. Mas claro, a fala do Guga despertou a ira da véia do disjuntor Eliane Canhotede e o pau comeu. Os Estados Unidos. Diga, Lili. Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Vou até pedir licença para dizer o seguinte. É muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, está aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo,
né, instigando ali enfim, a reações que sabe-se lá até onde podem chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vi que você quer falar com a Lili, Guga, diga lá. Mas, Helene, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar... Até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de ter opinião, por mais... Assim, tá certo, é verdade, eu estou aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação, mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte. Para começo de conversa, essa senhora que come na mão do José Dirceu falou um monte de asneira que não tem amparo na lei. Não há vedação para falar de urna, nem do STF, da família deles, nem de ninguém. Qualquer coisa fora do tom cai na calúnia, injúria ou difamação, e as penas não são prisão, nem censura, nem derrubada de perfis. Segundo, repara como se você pegar as palavras dela e colocar na boca do Alexandre de Moraes, parece que saíram de um script. É press release. O imperador escreve e as bocas de aluguel reproduzem. Isso tá bem claro. É impressionante a dissociação da realidade que essas pessoas têm e ainda se dizem comunicadores. Mas de uma coisa se pode ter certeza. Se a chacrete do Lula e jornalista trans Eliane Canhotede tá desinformando assim, descaradamente, é porque o Olimpo sentiu. Quem você pensa que é? Também é engraçado como ela mesma se contradiz. 23h59. O ministro não está nem aí. Meia-noite. Isso é resultado do trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro e nós temos que tomar muito cuidado com isso. A véia do disjuntor enlouqueceu. E de novo, o melhor são as expressões dos colegas. Metade com vontade de chorar e a outra de correr. Vovó, as instituições são do povo e podem ser criticadas. Os juízes são funcionários públicos e podem ser criticados também. As eleições podem ser questionadas, assim como as urnas. Claro,
numa democracia. O Brasil não é mais uma democracia, tanto que teremos um juiz da corte prestes a passar a vergonha suprema de sofrer sanções por não respeitar direitos humanos fundamentais. A senhora não vai convencer pessoas inteligentes que isso não é vergonhoso e que os ministros vão continuar sendo bem vistos no mundo. Esquece, o barco afundou. O Guga Chakra foi esperto de perceber os movimentos e já cantou a bola. E é isso. O arco de redenção do descabelado está completo. Assim como Loki virou Vingador, Snape virou herói póstumo e até o Gato de Botas largou a vida de mercenário para virar influencer pet, agora temos Guga Chakra, o defensor da liberdade. Quem diria, hein? O homem que até ontem achava que falar mal do STF era crime contra a humanidade, agora faz tweet defendendo o direito de falar. Até do Paulo Figueiredo. Se isso não é redenção, eu não sei o que é. Mas olha, sejamos justos. Se até o Darth Vader teve direito a se redimir, quem somos nós para negar o perdão pro Guga, né? A única dúvida que fica é: será que é redenção mesmo? Ou é só mais um plot twist bizarro desse roteiro chamado Brasil? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.